Olha, eu sou o Alan, esse é o Fé, Fraternidade e Esperança. Nós vamos dar início agora à nossa live do Evangelho de domingo. O Evangelho está vivo. O Evangelho está vivo no capítulo 1, item 3, o Cristo. Quem quiser participar, pode estar buscando seu Evangelho. A gente dá início à nossa live da noite de hoje. Sem som? Tem som ou não tem som? Marco, tem som? Agora sim? Agora é com som. Beleza. Então é isso. Certo. Agora tem som. Tem som? Tem. Boa noite. Agora tem som. Agora Pra tem. mim não tá tendo não, viu? Oh, meu Deus. Pera aí. Tá todo mundo escutando a Mônica? Mônica, você fala alguma coisa pra ver se nós estamos escutando? Oi, boa noite. Tá longe pra mim aqui. Pera aí. Boa noite. Boa noite. Agora vai. Agora não tô escutando. Agora vai, fala. Tá escutando? Agora eu tô. Oh, Jesus. Capítulo 1, item 3, o Cristo. Isso. Vou começar a leitura. Gente, que coisa. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. Então, quem quiser trazer seu evangelho, para a gente fazer o Evangelho Tá Vivo de hoje, capítulo 1, item 3, o Cristo. A gente vai dar início à nossa live com a leitura. Jesus não veio destruir a lei, que inclusive é o nome desse capítulo, né? Capítulo Eu não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. É a base da doutrina, né? Está escutando? Uhum. Quer que eu leia? Quer que eu continue? Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical por mais radical reforma não podia fazê-lo passar, do que as reduzindo a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Então Cristo veio com a missão de fazer-nos entender, né, que tudo aquilo que sabíamos até aquele momento, envolvendo a nossa percepção sobre o Criador, sobre Deus e até sobre os deuses, né, porque Moisés que foi o responsável por instituir o monoteísmo entre as praças públicas, né? Porque naquele momento os deuses eram múltiplos, né? Então Cristo vem dizer que tudo aquilo que foi feito até aquele momento teve muito sentido, mas que o que encerraria, que seria o resumo, a conclusão da lei divina estaria no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Exato. A gente até lembra da Casa da Fraternidade, né? Porque ficava essa frase lá, né? Sempre pregado no salão. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. E é engraçado que a gente cresce com essa máxima, né? Que a gente se baseia nisso, né? E,
E até essa semana eu fiz uma reflexão lá no history do Instagram, que a gente fica pensando assim, né? A gente sonha com o dia em que isso vai se tornar verdade, né? Que a gente vai amar o próximo, né? Como a gente ama a nós mesmos, né? Porque pensa, como seria bonito, será bonito quando a gente atingir esse, né, esse patamar de nós todos nos amarmos, né? E acima de tudo, amar a Deus, né? Então, Cristo, ele nos ensina isso. Eu acho interessante quando ele fala aqui que não passará até isso atingir, né? Então, a gente entende que ainda está longe, né, da gente chegar nesse ponto de amar ao próximo, né? Como a gente ama a nós mesmos, né? E é isso. É isso. Ainda está longe do nosso entendimento. Ainda está longe do nosso entendimento, porque ainda o egoísmo, né, impera sobre nós, né? A gente vai estar sempre, primeiro, analisando se nos compensa ajudar, se nos compensa participar, para só depois, se a gente vê alguma coisa que a gente possa ganhar, alguma troca em cima disso, a gente poder, de fato, se entregar e ajudar, né? Então, é por isso que, às vezes, a reforma íntima é tão importante para que a gente continue esse processo aqui terreno, aproveitando melhor o nosso tempo aqui na Terra. Porque todas as vezes que a gente nos deixar vencer pelas mazelas que carregamos, é um atraso, né? É um tempo a mais que a gente tem que ficar nessas séries mundanas, nessas séries terrenas, nessa escola, né, onde o sofrimento, infelizmente, ainda é o principal motor, é a locomotiva do nosso crescimento. Quantas temporadas mais nós teremos de estar aqui, né? Se a gente não cumprir com a nossa missão, o que Deus quer de nós, né? Com o que o Cristo veio nos ensinar, né? Tá escutando? Tá dando para escutar, beleza? Isso. Você continua? Eu vou Você continuar. continua? Pode continuar. Continuo. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os a mesma solicitude. A Terra, né? A gente havia acabado de falar sobre a Terra, né? Ainda um local que a gente vai ter que aprender pelo sofrimento. A gente já está aqui com esse corpo denso, né, limitado, exatamente porque a gente ainda precisa, né? Exato. Aqui Adalberto, há mais de 6.000 anos tentando voltar para cá. o É. Adalberto já faz isso aí, já, Adalberto. Já tem já tem 6K que você está tentando voltar. Não está pronta ainda, Adalberto. Não chegou o momento. Mas vai chegar, né? Quem Vai sabe? chegar. A gente vive para ver esse momento chegar, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer nossas mudanças, né? Para a gente poder um dia, né? Quem sabe, Quem sabe, é. voltar. E a gente pensa assim, né? Às vezes a gente faz essa reflexão
sobre a necessidade que a gente tem de crescer, a vontade que a gente tem de estar em outros mundos, e até a gente às vezes fala aqui sobre isso, né? Que a vontade de ir para o nosso lar, às vezes, não nos permite enxergar o tanto que temos que fazer ainda nesse lar, né? Porque se a gente está aqui, estamos inseridos nesse momento, com essas pessoas que nos cercam, é porque a gente ainda tem que passar, a gente precisa melhorar, ajudar o próximo a melhorar-se também, né? E quando a gente tiver, de fato, o aval, um passaporte para poder aportarmos em outros mundos, é porque agora estamos dignos deles, né? Não temos mais resquícios ainda deste mundo que ainda precisamos ficar, por enquanto, né? Por enquanto. Né, Adalberto? Quem sabe daqui mais 6.000 anos a gente volta. Deus me livre, eu vou começar a mudar. Eu não quero mais 6.000 anos, não. Ai, ai. Ó, ele tá falando aqui. Como os trabalhadores da última hora, temos a possibilidade de fazer nessa encarnação o que não fizemos em centenas outras. É verdade. E a gente entende o quanto nós já evoluímos, né? Porque a caminhada não é o quê, Alan? Retrógrada? É? Então a gente entende que a gente evoluiu em muitas coisas, né? Apesar de estarmos ainda necessitados de tantas mudanças. E é interessante que na última live você falou de uma palavra, falou assim, o quanto a gente acha que a gente não tem defeito, né? Você falou assim, que a gente tem inveja, né? Ainda, né? A gente acha que não. Nós achamos que a gente não tem esses defeitos, né? Que a gente não tem inveja, egoísmo, nem, nunca passou por aqui, né? E esse pensamento, às vezes, nos distancia, né? Do entendimento que a gente precisa ter para conhecer nós mesmos, a mudar, né? A entender o que precisa ser feito, qual na reforma íntima. A gente falou muito sobre egoísmo, né? A gente estava até falando sobre egoísmo, e às vezes a gente não consegue entender, enxergar que a gente tem essas coisas a melhorar, né? A gente se coloca numa condição, às vezes, melhor, né? Não, eu não faço essas coisas. Não, não faço. Ainda o Batelli fez uma live que ele fala assim, ele até brinca, né? Ele fala assim, por que a gente não sabe das nossas outras vidas, né? Aí, porque aquilo atrapalharia a gente a seguir nossa jornada do que a gente precisa melhorar, né? Aí ele ainda fala assim, ou ninguém aqui precisa melhorar, tá todo mundo certo, tá todo mundo cheio de luz, ninguém precisa melhorar nada aqui. Eu tô falando com pessoas evoluidíssimas, ele falou, né? E é isso, às vezes a gente se coloca nessa condição mesmo, né? De que nós somos bons, sim, nós somos bons, mas nós temos muitos defeitos ainda, né? Precisamos melhorar tanto. É verdade. O Batelli é ótimo, né? Porque ele traz de uma forma simples as coisas, né? Com certeza. É muito. O Matias toca em certos pontos que às vezes a gente até pensa, mas não sabe como desenvolver, né? Aquele raciocínio, né? Então, é ótimo. Realmente, quem quiser acompanhar, vai @Carlos Bacetti com 2C. E é isso, às vezes a gente vê só o defeito do outro, realmente, né? A gente não consegue olhar para dentro da gente e enxergar, né? Que é um momento de refletir, de entender que está errado e que a gente precisa mudar. Porque é sempre mais conveniente terceirizar a nossa culpa, né? Seja em alguém, seja alguma coisa, seja alguma época, né? Ah, eu perdi a paciência porque isso, perdi a paciência porque aquilo. Enquanto a gente não conseguir alcançar a maturidade moral, saber que a gente perdeu e vai continuar perdendo não só a paciência, mas como tantas outras benemércies da alma, partindo do nosso próprio ponto de vista, da nossa própria perspectiva. O que está dentro eu consigo controlar, está fora eu não consigo, né? Então a gente percebe que
eu vou ser bem sincero com todo mundo aqui. Eu estou escutando muito pouco o que você está falando. Né? Assim, eu estou escutando quase nada. Eu estou fazendo a leitura labial para tentar entender o que você está falando aqui. Aí passa uma moto aqui, eu estou escutando só moto agora, você entendeu? Então eu passei, entendeu? Então, assim, eu vou ficar até Meu mais perto Deus. aqui do seu lado e tentar escutar melhor, porque deu um pau aqui no negócio aqui. Ó, voltando para lá, gente. Vejamos. Questão da paciência, a gente tem que ter paciência, sobretudo com os equipamentos que não funcionam na hora da live, né? A gente tem que ter muita paciência. Deixa eu te falar. Você e seus fones. Difícil, viu? Esses fones te deixam na mão, viu, Alan? Como é que É, você mas colocou é. essa semana? A paciência é uma virtude que não está nas nossas mãos, é? Mais ou menos assim? Não lembra, né? Ai, Deus. Mas Mas é muito enfim. importante a gente ter essa opinião formada de que a gente precisa de melhorar, né? Aquele que entende que já está sábio o suficiente, eu não tenho mais nada para aprender, ele perde muita oportunidade, né? Porque se você pensar o tanto de oportunidade que nos procura todos os dias, diariamente, uma atrás da outra, nos convidando para a nossa melhora, né? Principalmente naquilo que ainda é difícil para a gente. Porque às vezes as oportunidades que se apresentam hoje, elas vão servir só para hoje. Amanhã elas podem até voltar, mas elas voltam com outra perspectiva, com outro nível, com outra intensidade. E às vezes a gente vai considerar elas mais difíceis de serem apresentadas para nós, aproveitadas por nós também, do que agora, né? Então a gente precisa de ter essa noção. O Adalberto está dizendo, para de pedir paciência nas suas orações. É isso que acontece quando a gente pede. É verdade. A Quando a prova gente pede vem mesmo, né? paciência, não chega um embrulho, né, do correio. Aqui está a paciência. Vai chegar situações que vão desenvolver, né, as nossas capacidades, desenvolver a paciência, né? É. Essas provas, elas se apresentam assim, né? A todo instante. A gente não consegue, às vezes, perceber que nos colocam situações que ali, naquele momento, a gente poderia, né, ganhar uma fichinha pro nosso lar, né, Alan? A gente não entende, né? Mas a todo momento a gente é colocado em situações assim para que a gente possa evoluir e ajudar quem está ao nosso lado, né? Às vezes nós estamos num coletivo ali, um monte de gente sofrendo junto, e a gente precisa, né, evoluir junto com aquelas pessoas, mas a gente às vezes nem aproveita essa oportunidade, né? De crescer, de melhorar alguns pontos, né? E é isso que a gente precisa se atentar, né? Eu acho que são nesses pequenos detalhes que a gente vivencia no dia a dia. Não é naquela dificuldade que a gente está passando, assim, às vezes aquela fase mais difícil que a gente está passando naquele momento. Às vezes nem é só nisso, né? São nesses pequenos detalhes que a gente deixa passar para estender a mão, falar um bom dia, abrir uma porta, né? Esses pequenos detalhes, assim, já fazem a diferença, né? E foi bem isso que veio nos ensinar o Cristo, né? Porque o Cristo ele deixou tão claro o poder do interesse. Eu falei sobre interesse aqui essa semana, até deu um burburinho legal, muita gente veio me perguntar, me chamar no direct para conversar sobre isso. Eu coloco muito, eu coloco muito assim, eu acho que o interesse está acima de muita coisa, eu o coloco acima de muita coisa. Infelizmente, o interesse ele ficou meio que pejorativo, ó, né? O fulano é interesseiro, né? As Uhum. pessoas às vezes não entendem a diferença entre interesseiro e interessado. O interesse, Cristo veio nos trazer. Quando a gente tem interesse, a gente não precisa de muita coisa. Se a gente quiser, se a gente for atrás, o interesse vai ser suficiente para nos alimentar a nossa força de vontade e a gente conseguir alcançar os feitos que a gente quer e que a gente precisa, né?
vem o Cristo com essa palavra num momento muito tenso, conturbado, né, da história da humanidade, mas, no entanto, ele é um divisor de águas, né? Existe a Terra antes e depois de Cristo, e isso nos afeta de maneira subliminar, liminar e superliminar, porque se a gente parar para pensar, se aquele povo quisesse pegar na mão de Cristo com vontade, né, com interesse, e fizesse aquela palavra naquele momento alcançar todos os pontos do globo, a gente viveria hoje um mundo completamente diferente, né? Mas, no entanto, apesar de que esta grande maioria de pessoas não lhe deu os ouvidos, lhe deu as costas, aqueles que tinham interesse fizeram por merecer estar próximo dele, espalhar a palavra dele, né? Os exemplos dele. Então, ele não veio, quando ele veio, ele não pegou aqueles que estavam preparados. Ele pegou aqueles que tinham interesse, os que tinham interessados, porque aqueles interessados foram preparados, né? Então, a nossa vida, ela toda também tem isso. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente tem interesse. A gente passa a ter tudo. Porque quando você tem interesse, nada te para. Você vai atrás, né? Você dá seu jeito, você dá seus pulos e acontece. E vai acontecer. Pode ser que não aconteça aí, aonde você está. Mas, mesmo que o homem não veja o seu interesse, a sua força de vontade, Deus está vendo. E ele honrará essa força de vontade, esse interesse, e ele vai te abrir uma oportunidade, às vezes onde você nem imagina, onde esse interesse seu vai ser aproveitado, né? Isso a gente fala em todos os âmbitos, né? Tanto físico quanto espiritual, quanto material, né? A gente precisa de demonstrar interesse. É uma mensagem muito clara do Cristo, quando ele é julgado por andar com pessoas que eram incoerentes às suas lições, e ele deixa claro que essas pessoas tinham interesse em segui-lo, e por isso ele os fez seguidores, né? E a gente entende que essas pessoas já estão, né, bem à frente, né? Esse simples interesse mostrado nesse momento os fizeram, né, estar mais próximo desse caminho que Cristo quer, né? Interessante pegar essas reflexões que você fez essa semana do interesse, porque assim a gente coloca muita dificuldade para fazer alguma coisa pelo próximo, né? A gente precisa levar algum mantimento, alguma coisa, a gente sempre coloca um exemplo, né? A gente coloca dificuldade nisso. E quando a gente tem interesse, a gente tem interesse para tantas outras coisas, né? Que às vezes nem tem tanta importância. E aí me fez refletir muito sobre as ações que a gente sempre faz, assim, a gente que nasceu em berço espírita, a gente faz muita campanha do quilo, né, Alan? Pegar arroz de 5 quilos e sai andando aí na rua com peso, né? Faz muita sopa, né? A gente foi criado nesse ambiente. Então, assim, quando há o interesse em fazer algo pelo próximo, não tem nada que nos pare, né? Que nos deixe, assim, sem o impulso de ir, né? A gente vai fazer de alguma maneira. Pode ser que demore, pode ser que seja, mas se a gente tem aquele interesse, a gente vai trabalhar aquilo, aquela atitude, né, pra gente fazer isso pelo próximo, né? A natureza nos ensina, né? A gente conversava há muito tempo já sobre o rio, né? Quando ele encontra o obstáculo, a montanha, ela não volta para trás e dá uma desculpa. Ela não teve como passar lá não, porque tinha uma montanha, né? Ou ele passa por ela, ou ele dá a volta e segue, né? Ele vai A achando uma natureza nos maneira, ensina. de... Esse é o fluxo, né? Uhum, isso mesmo. Então, às vezes, a gente fica muito preso na questão da justificativa, né? Na questão da desculpa, e não tem, para Deus, não tem importância nenhuma. É para a nossa consciência que a gente deve essa justificativa, essa desculpa. Uhum. E a nossa consciência ela vai aceitar essa justificativa até certo ponto.
Porque vai chegar um momento que ela vai se expandir e ela vai cansar de justificativa, ela vai querer resultado. Vai chegar um ponto que não vai bastar mais a gente explicar para a gente mesmo que, eu não fiz porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai chegar um momento que nem a gente vai conseguir aceitar isso mais, a gente vai querer resultado. Por que que não deu? Mas você tinha que ter inventado um jeito de ter dado, né? Então, é preciso que a gente tenha esse interesse, às vezes, ter um ponto de partida, porque às vezes a gente quer começar um projeto da metade para frente, esquecendo que cada passo de todo projeto é importante para fortalecer o processo, para que não haja, para que haja menos possível chances de falha. Quanto mais a gente passar pelas etapas, mais fortificado, mais ciente do que está acontecendo, a gente vai ser, né? Então a gente precisa colocar o interesse e junto com esse interesse, a gente tem que ter também a razão de gerir esse interesse. Porque quando a gente tem a nossa força de vontade e tem um projeto, um processo a ser cumprido, a gente sabe respeitar essas etapas, né? A gente vê mais palpável tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente quer, inclusive reforma íntima, porque às vezes a gente lê uma leitura no Evangelho, a leitura da paciência, por exemplo, e você pensa assim, nossa, mas eu estou muito atrasado, eu nunca vou ser. Tem uma leitura do Evangelho, que eu acho que é a, a missão dos espíritos, né? E você lê aquilo, você pensa, não, mas essa pessoa nunca passou na Terra. Porque se essa pessoa passasse na Terra, né, ela passou. Parece que não, mas ela passou. Mas é porque a gente atribui que a gente tem que sair daqui hoje e acordar amanhã daquela maneira. É aí que está o erro, né? Não tem um processo, não tem um procedimento. Eu quero melhorar da noite por dia. Quem melhora da noite por dia, geralmente regride, tem que melhorar de novo. Por quê? Porque é uma aparência que melhorou, mas a essência ainda não melhorou. Enquanto a essência não melhorar, a aparência é o de menos. A aparência é o de menos. A gente tem que ter a nossa essência configurada para melhora. E a nossa essência demora. A gente tem que saber respeitar, né? O nosso próprio passo. A gente não pode se comparar com. Mas essa leitura está dizendo que eu tenho que ser assim. Não, a gente tem que se comparar com o que a gente era ontem, né? Com o que a gente pretende ser amanhã. Essa que é a nossa comparação. Relutar, Adalberto diz assim, ó, relutar contra a própria consciência é um Martírio. dos maiores martírios aqui na Terra. Exatamente. Você pode fugir de todo mundo, você pode se esconder de todo mundo, você pode inventar mil desculpas, mas para você, você não consegue. Né? Para você, você não consegue. Você consegue até um ponto. A hora que sua consciência expande, aí já não é aceitável mais. Né? Aí muda a figura. É igual quando a gente fala que a gente está mudando, que a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente sabe que não, a gente tenta enganar nós mesmos. Oh, meu Deus. Fala lá, tô escutando. A gente tenta enganar a nós mesmos, mas a gente sabe que a gente não engana, né? A Deus, a espiritualidade está sempre nos guiando, que está sempre nos assistindo, nos guiando. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente vai fazer a mudança, ela tem que ser feita, né? É igual você falou, mesmo que ela seja a passos de formiguinha, assim, seja devagar, mas ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita de verdade, né? Porque a gente não engana. A gente pensa estar enganando, né? Mas a gente não engana nem a nós mesmos, né? E nem mesmo aquele que nos assiste, né? E ainda falando sobre as mudanças, a gente tem que saber as prioridades, né? Para a gente ter um início. O que é prioridade para eu começar as mudanças? Tanto que a gente sabe o quanto é difícil. Por exemplo, a gente faz o estudo do nosso livro dos Espíritos, é tão difícil, mas se a gente for esperar tanta coisa para começar, a gente nunca vai começar, porque a gente já tem tantas outras coisas no nosso cotidiano, assim, no nosso dia a dia, mas são as prioridades, né? Aquilo que a gente tem interesse, que a gente pega como base para nós, aquilo acrescenta para nós, aquilo vai trazer mudanças para nós, para quem está, né, querendo aquele mesmo se basear naquilo também, e a gente segue, né?
Exatamente. Seu pai fala, seu... Oh, meu Deus. Tá escutando, não? Tá difícil pra Aí eu escutar. estou escutando espírito mais alto que você, para te falar a verdade. Você tá só um cochichinho lá no fundo. Oh, meu Deus. Oh, Ah, pai. é. Seu pai tá O meu falando pai aqui. diz assim, ó, como falamos esses dias, da consciência ninguém escapa. É, a gente consegue fugir de muita coisa, menos da nossa consciência, né? Às vezes, a nossa melhor aliada e o nosso pior inquisitor é exatamente a nossa consciência. Oh, Deus. Esse fone. Falta 2 minutos. Você quer encerrar ou você quer que eu continue aqui? Hã? Pode continuar a Pode leitura? continuar. Já tem leitura aí? Tem, não? Tem? Tem. Não, nós vamos parar. Ó. Nós Vamos vamos parar. parar aqui no item 4. Deus quiser, na próxima live nós vamos escutar, vai dar certo. Eu não estou escutando nada. Alan, quando ela para de mexer a boca, só concorda que tá tudo certo. Isso é perigoso, meu Adalberto. Isso é perigoso. Ai, Ai, ai. Deus. Não, mas a gente já vai dando também nosso horário, 7 horas. A gente continua na próxima semana, esse item 4. Não pode falar a verdade, eu achei que já tinha até acabado a leitura. Não, é porque a gente começou tarde, né? Os nossos amigos aí nos desculpem nossa falha técnica aqui hoje. A gente fez até o nosso estudo do Livro dos Espíritos, deu tudo certo, a gente conseguiu se ouvir, foi tranquilo. E aí aqui na live, infelizmente, não foi possível. Mas a gente pede desculpa aí pelas falhas técnicas, né? E na próxima a gente continua nesse item 4. É, é isso aí. Eu escuto você, se eu não escutar as motos e os meninos gritando, mas quando eles gritam e as motos passam, eu não escuto nada. Mas pelo menos todo mundo escutou, né? Deu pra escutar você e a mim também. É assim seja. Ai, ai. Então é isso, meus amigos. A gente agradece a participação de todos, sobretudo aqueles que estão desde o início. Eu vi aí o Adalberto, o Lucas, meu pai, a Sônia. A gente agradece a todos que vão assistir no gravado também, né? E o pessoal gosta de assistir gravado depois. E por isso agora também está em gravado para o YouTube. Então, Alexandre também está desde o início. Obrigado, Alexandre. Então, a partir daqui a poucos minutos, a gente sobe essa live para o YouTube. Quem quiser assistir por lá, quem quiser mandar o link para alguém. Essa de hoje eu não sei se compensa, não, porque Não, a está Experiência meio falou. complicado aqui. Mas a gente agradece também a nossa espiritualidade amiga, que está sempre nos protegendo, nos amparando, a presença de Mônica, que está sempre presente aqui com a gente também. Estudando, a gente está sempre conversando. Hoje a gente não conversou muito, não estou escutando ela, mas ela está sempre aqui presente com a gente, né? Nos nossos estudos. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Eu Ela que deve ter agradeço. agradecido. Então, tenhamos toda uma semana abençoada, amparada pela espiritualidade amiga, com muitas bênçãos, muita saúde, muita sabedoria, para que a gente consiga guiar os nossos caminhos, os nossos pensamentos e atitudes. Amém. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Boa noite. Fica com Deus. Sim, seja.